Olá pessoal, boa tarde, estamos de volta nesse lindo sábado ensolarado. Estou olhando aqui um céu azul. Alessandra Samadella é um hino que me recorda muito da minha vida. Eu ouvi muito a Alessandra Samadella na igreja Adventista do Sétimo Dia. Meus irmãos, é um outro assunto que uma hora nós vamos fazer uma live para falar sobre esse assunto e essa aproximação que eu tenho ainda com os adventistas do sétimo dia, ok? Mas aproveite essa tarde de sábado, feliz sábado para você todos, né? Hoje é o dia de descanso, verdade? Dá o like, aproveita, compartilha. O assunto sempre é um só, relacionado aos acontecimentos do momento, ok? A atuação dos governantes, como estão os governantes e como que Deus se refere a eles nas escrituras. É profecia, chegou o fim. Essa é a verdade, irmão. Vamos nos preparar para que possamos combater contra Lúcifer, o príncipe das trevas. Esse que ele tanto odeia, chamado Jair Messias Bolsonaro. Esse homem é odiado por Lúcifer, irmão. É uma guerra espiritual. Por isso eu boto esse louvor para que anime teus corações, ok? É isso aí, estamos de volta aqui nesse sábado. A Alessandra Samadella tem uma letra, a letra da música nos faz acalentar o coração, ok? A letra da música faz nos acalentar. Nesses momentos de guerra, nós estamos vivendo uma guerra, querido irmão, uma guerra cósmica, ou seja, uma guerra espiritual, certo? Que Lúcifer está em ação, porque sabe que poucos momentos, poucos dias restam para sua vida, ok? Para o final. Nós sabemos que a guerra não é carnal, é espiritual, entre os poderes. Satanás sempre quis cobiçar o poder. Foi lá do céu que ele foi expulso. Foi de lá, ele foi expulso porque ele queria o poder. E aqui na terra, na pessoa do PT, na pessoa do partido esquerdista que não crê em Deus, Lúcifer está em ação. Mas existe um povo que ainda suspende a Bíblia como a única regra de fé e prática, ok? Então seja bem-vindo ao canal O Forasteiro Destemido. Se inscreve nesse canal, certo? Passa para o teu grupo do WhatsApp, passa para o teu Instagram, divide no teu Zap. E assim divulga que existe o canal Forasteiro, o Destemido, tá ok? Destemido porque, irmão, a pessoa diz, será que esse cara não tem medo de nada? Às vezes, irmão, olha, vou te dizer uma coisa, viu? Às vezes o cara lá das trevas age de uma forma que faz a gente balançar a estrutura carnal, entendeu? Mas há um Deus no céu que nos segura com uma estrutura espiritual, ok? Então a gente não devemos jamais temer duas coisas que forasteiro, o destemido, não tem medo. Não porque ele seja o bambambam, não é isso não. Talvez ele fraqueje também, como fraquejou várias vezes na vida, tá certo? Mas duas coisas que o forasteiro, o destemido não tem medo. Duas. São as principais duas. De ir preso e de morrer. O forasteiro não tem medo dessas duas coisas. Primeiro vou explicar. Não tenho medo de ir preso porque eu já fui.
Minha tristeza é por ter ido por lá por coisas erradas que fiz, que até hoje eu ainda pago sofro ainda as consequências dos meus erros que fiz. Pronto, de lá não tenho medo, porque eu já passei por lá. E o Deus de Abraão, Isaac e Jacó me tirou de lá, certo? Para que hoje eu esteja aqui no canal de YouTube, falando para você, dando meu testemunho e ainda falando essas coisas. Não tenho obrigação nenhuma de falar da minha vida particular para ninguém. Mas como aqui aqui não é o Jornal Nacional, aqui é os canais de YouTube aberto, verdade, certo? Livro aberto, escrito, tá ok? E outra coisa da morte. Da morte eu também não tenho medo. Por quê, Forasteiro, você não tem medo da morte? Sabe por quê, irmão? Porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó mandou o filho dele um dia. E lá em Jerusalém, há 4.000 anos atrás, alguém morreu por mim. Alguém tomou a chave da morte. Alguém destruiu a morte. A morte é Lúcifer e ele é um ser destruído, sim. Por isso que, forasteiro, essas duas coisas ele não tem medo. Nem da cadeia, porque já passou por lá, e nem da morte. Porque a morte é Lúcifer. E ele não tem mais poder sobre aqueles que crêem em Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é à toa que ele está aí perseguindo um homem que crê em Deus, chamado Jair Messias Bolsonaro, um homem que tem princípio, um homem que crê nas escrituras, mesmo às vezes é alguma coisa para reajustar Bolsonaro. O senhor Bolsonaro, tem algumas coisas que o senhor tem que reajustar. Se o senhor estiver vindo nessa live alguma coisa sobre outra parte espiritual, porque tem coisas, senhor Bolsonaro, que o senhor tem que se aproximar mais do lado espiritual, certo? E o forasteiro irá sempre fazer uma live chamando o senhor a atenção nesse sentido, porque a guerra não é contra Lula, a guerra não é contra Zé Disseu, a guerra não é contra o partido de esquerda, a guerra é contra as potestades expulsa do céu. Está lá em Apocalipse 12, verso 7. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo Satanás. Então veja, senhor presidente, tem muitas coisas que a gente tem que reajustar ainda. Até a questão de adoração, às vezes a gente crê numa coisa, o senhor crê em outra, mas nós temos que saber que a verdade é uma só. É por meio dela que nós temos que crer todas as verdades, ok? Um beijo, um abraço para o senhor presidente, coragem, comandante, que a gente estamos aqui para lutar junto com o senhor, para o bem de todos e também individualmente, ok? Então, irmão, estou aqui de volta aqui novamente, aí esqueci até Então, eu queria convidar você para dar o like e falar que nós estamos fazendo 2 lives durante o dia, certo? Então, você quer participar desse canal Forasteiro, o Destemido? Quer participar? Quer fazer participação ao vivo comigo? Vem cá, certo? Vem cá que você pode quer fazer uma live comigo aqui. Meu telefone é só agendar. Meu telefone é 7583488165. Repetindo, telefone do canal do YouTube do Forasteiro Destemido. 7583488165. Telefone, a gente agenda e tu vem participar do canal Forasteiro o Destemido. Muito bem, irmão, vamos ao assunto. O Brasil está em movimento. Eu queria aqui, essa tarde, ver a minha visão, o que eu tenho a respeito do que está acontecendo. Essa é a minha visão. Tá certo? Porque eu tenho 2 visões, irmão. Eu tenho uma visão no sentido espiritual e uma visão no sentido material. Certo? No sentido material. Então, por isso que às vezes as minhas lives eu concilio os 2. Porque um confirma o outro. Um foi proferido lá atrás, foi declarado que ia ser assim. E o outro está acontecendo no momento. Então veja que a gente estamos vivendo uma profecia, certo? Esse é assunto que a gente vamos debater ainda. Mas vamos falar sobre Jair Messias Bolsonaro, irmão.
é o alvo do momento, tá certo? É o alvo do momento. Sempre foi, mas está sendo ainda o alvo do momento. A história está pegando fogo, Brasília está praticamente fervendo, tá ok? Os demônios estão furiosos, porque na pessoa ali da Suprema Corte, que é ali que ele está trabalhando, meu irmão, a verdade é essa. A verdade é essa. As trevas, as potestades, as maiores potestades, os maiores anjos, considerados por Lúcifer como anjos do seu braço de confiança, está ali. E ele também, dando as coordenadas, tá certo? Então temos que tomar muito cuidado, porque o assunto é espiritual, certo? Mas tudo bem. Mas tem um alvo. O alvo é derrubar Jair Messias Bolsonaro. O alvo é esse. Um homem que crê em Deus, que crê na Bíblia. O alvo é esse. O Brasil está vendo que o alvo é esse. Não tem para onde correr, irmão. Eles estão usando aí a pandemia, esse vírus aí, para uma estratégia diabólica para, no final, derrubar o governo Bolsonaro. Certo? Como assim, Valdo Célio? Como assim, Forasteiro? Como é que você explica isso? Vou te dizer como. Olha, Poderes das Trevas começou pelo Supremo Tribunal Federal. A gente estamos vendo lá as arbitrariedades, as canetadas fora da Constituição. Nós vemos presos jornalistas inocentes. Então começa lá, certo? E aí você estendendo, ó, governo do Estado e governo municipal, certo? O poder das trevas trabalha lá no Supremo Tribunal Federal, certo? E de lá é transferido esse poder para os governos dos estados e o governo municipal. É isso ou não é que está acontecendo? Me responda se eu estou certo ou estou errado. Me corrija também se eu estiver errado, ok? Mas veja se não é. Está partindo de cima. Ou seja, está partindo de Lúcifer. Lúcifer está partindo do poder de Lúcifer. É porque é pelo meio jurídico, irmão. É pelo meio poder judiciário que Satanás trabalha, que Satanás dá as coordenadas. E vai descendo. É uma hierarquia. Veja, ministro do Supremo, governo do Estado e governo municipal. Certo? Por que isso? Porque antes era o contrário. Era o governo, era ministro junto com o governo federal, junto com o governo estadual e junto com o governo municipal. Não tinha resistência. Eles dominavam. Eles combatiam. Eles roubavam. Nós temos aí as provas, né? Eu não estou falando aqui besteira. Quebra de Constituição, quebra de lei, quebra de regras, quebra de mandamentos. Então agora tem uma resistência. Essa resistência chama-se Jair Messias Bolsonaro. Isso todo mundo vê, isso é claro, ou não é? Você tem direito de pensar diferente. Mas isso não quer dizer se isso é verdade. Não é porque você pensa diferente, isso quer dizer que é verdade, e o que eu estou falando seja verdade. Vamos tirar uma análise, vamos analisar e tirar o diagnóstico no final. Não é assim? Então, o alvo é Jair Messias Bolsonaro, o homem que crê em Deus. Então é trevas e Deus. Deus e Lúcifer estão guerreando aqui na terra. Deus, na pessoa de Jair Messias Bolsonaro, para alertar o povo, para divertir o povo, e Lúcifer, na pessoa de Luiz Inácio Lula da Silva. Ok? Estou falando alguma coisa errada ou isso é claro? Por isso que eu digo, há uma conexão de espiritualidade com a materialidade. Então Lúcifer precisa de alguém para agir. Deus precisa de alguém também para agir. E Deus usa nesse momento Jair Messias Bolsonaro para representar o seu governo como deve ser. Ok? Algumas coisas, como eu sempre digo, Bolsonaro tem que reajustar no sentido de crença, viu, irmão? Viu, Bolsonaro? Crença. Cuidado nas doutrinas que o senhor crê. Por trás dela está também filtrado algumas coisas que Deus abomina. Mas isso é um outro assunto, tá ok? Então veja, irmão, há uma guerra. E outra coisa, a população brasileira de bem tem que se preparar. Porque as Forças Armadas estão ao nosso lado. Deus ainda está conduzindo as Forças Armadas para proteger o povo. Eu acho, não sei, é o tempo de Deus. Deus ele vai agir, certo? Mas porque a gente, ser humano, somos muito apressados.
É que nenhum. Eu não sei não, se eu fosse um presidente da república, eu já tinha chutado o balde, mas cada um pensa de um jeito, né? E Deus possa estar conduzindo o Jair Messias Bolsonaro dessa forma. Vamos ver o que é que vai dar. Eu sei que é o seguinte, nós temos que nos manifestar de maneira ordeira, de maneira democrática, para que assim as pessoas possam entender que nós somos diferentes. Não vamos agir como eles, certo? Que os adeptos das trevas trabalham de maneira horrível, ok? Mas a gente de direita, a gente que respeita a família, a gente que queremos um país melhor, a gente que se preparamos para um dia morar no céu com Deus, entendeu? Nós temos que ser a diferença, tá certo? Então, quero que você aproveite e dá o like, não esquece. Então estamos vivendo uma guerra, ou não é? Veja, e a guerra começa pelo Supremo Tribunal Federal. Jair Messias Bolsonaro tem a Constituição. Às vezes as pessoas dizem assim, mas às vezes eu estou vendo aí em algumas lives aí dos meus amigos, eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Giro de Notícia, que Deus abençoe o senhor Alberto Silva, tá certo? BBT TV, nosso gordinho lá, né? Deus abençoe, que também joga duro. E outros canais aí, que uma hora eu vou pegar uma lista desses canais para eu me lembrar de todos eles, tá certo? Mas eu acompanho você desde 2018, tá bom? Então veja bem, a Constituição, às vezes a pessoa, mas devemos ir para ruas. Gente, o povo já foi para ruas, o povo já foram para rua várias vezes, ou não foi? Eu não sei se foi verdade, uma nota aí que saiu, eu não vou confirmar aqui, irmão, se é verdade, que os militares querem que no mínimo tenha 800 mil pessoas dentro de São Paulo para poder agir. Eu queria advertir os militares, eu queria aqui, na minha humildade, eu queria chamar os senhores e dizer o seguinte para os senhores: o povo está cansado, o povo não tem nem o que comer dentro de casa, como agora vai querer forçar esse povo cansado, humilhado, levando os povos para as ruas? Deixa esse povo, o povo já apoia, ou não apoia? O presidente da república não foi eleito com 57 milhões de pessoas, se for pela maioria, ele já tem o apoio? Ou estou errado? Não precisa mais levar esse povo para o meio da rua. É só o chefe do comando, que chama-se Jair Messias Bolsonaro, tomar as coordenadas? Ou não é assim? Se ele é o chefe do governo, se ele é quem manda nas Forças Armadas, segundo a Constituição, eu não estou aqui incentivando que as Forças Armadas vá para as ruas e tome conta, não! Eu quero que os governos entendam que há um poder superior a ele, tanto os ministros do Supremo Tribunal Federal, como os governadores dos estados e os governos do município. Ou não existe o presidente da república? Então ele tem autoridade, ele tem a autonomia do povo. O povo em 2018 já disse para ele: olha, senhor Messias Bolsonaro, o senhor nos representa. Não precisa mais o povo estar na rua, gente. Só depende do senhor Messias Bolsonaro, que ele tome as rédeas e controle a embarcação. O senhor tem poder para isso. Está esperando o quê? Deus já lhe disse, não vai esperar que o Supremo Tribunal Federal venha lhe dar uma ordem para que o senhor bote a casa em dias. Se o senhor estiver pensando nisso, me desculpe a esperança, mas essa não é a minha. Deus já lhe deu o comando da nave. Não precisa o senhor pedir instrução a ninguém, porque a casa está desarrumada. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. E se inscreva. Que Deus abençoe. Ore. E se falei alguma coisa errada, perdoe-me. Mas eu quero o melhor para o país. Bolsonaro é o capitão. Numa live ele disse que ele era o nosso irmão, que a gente pedisse, ele faria. Então a gente já pediu, senhor presidente. Em 2018 o povo já lhe pediu, o povo já lhe deu a carta branca. Ou não é assim? Dando o seu voto legítimo lá nas urnas. Então, está esperando o quê? Vai deixar que o mal bote crianças, senhores, senhoras idosas, sofrendo de fome,
trancado numa casa, atrofiado, sem poder sair, respirar o ar, o sol. O senhor podendo agir de maneira legal, dentro da Constituição e dentro da legitimidade que o povo lhe deu. Vai em frente, comandante.